Você está cansado de pensar em formas, de colocar atividades e atitudes em prática. Você tem até uma meta, mas você não consegue alcançar ela, porque não consegue sustentar um padrão comportamental. Essa dificuldade de você colocar em prática um comportamento que se torne habitual através da constância tem muito a ver com os níveis de exigência que você tem por um padrão alto de perfeccionismo. Fique aqui até o final que você vai entender o quanto o seu perfeccionismo está atrapalhando você de ser constante. Você está cansado e eu sei por quê. Porque de certa forma você já se cercou de todas as possibilidades que diversos livros, diversos autores colocam como as melhores opções e planejamentos para alcançar o objetivo que você tanto quer. De certa forma, você já buscou planejar, você já calculou o investimento de tempo e financeiro, você talvez até já participa de um grupo que é um dos pontos centrais para o alcance dos objetivos, para tornar um hábito, uma constância e consequentemente se aproximar daquilo que você tanto espera. Só que de certa forma tem uma pedra, tem um grande obstáculo aí, que é o distanciamento daquilo que você quer alcançar com o nível de habilidade que você consegue entregar nesse momento. A constância, ela é sim muito importante, mas por vezes quando tentamos ser constantes, por mais que nós tenhamos todas as ferramentas necessárias para que isso aconteça, por vezes o perfeccionismo, ele aparece como uma barreira central. E não só nos afasta daquilo que a gente quer alcançar, nos afasta de ser constantes, mas também nos aproxima de um processo de adoecimento. Quando falamos de constância, realmente nós estamos falando da pedra angular. Aquele comportamento que você consegue repetir e ele se torna parte de você, e os esforços que você antes precisava despender, agora eles não precisam mais ser colocados em prática, porque você faz de uma maneira quase que natural. Realmente ser constante é desenvolver não só no seu cérebro, mas também na sua mente, no seu corpo, nas suas atitudes diárias, abrir precedentes para que você construa uma segunda natureza. Quantas pessoas que a gente observa que conseguem colocar em prática comportamentos extremamente difíceis, como a própria dieta, como a própria academia ou qualquer outro comportamento de acordar em um determinado horário e dormir, seguir regras que pareciam muito difíceis de serem colocadas em prática, ainda mais no mundo de hoje em dia. Essas pessoas, com certeza, elas conseguiram colocar em prática esse modelo de constância. Ser constante, sim, é a chave necessária para que você consiga tudo aquilo que você sempre sonhou. Mas o quanto é difícil ser constante. Ainda mais, como disse há pouco, em um mundo cheio de opções e possibilidades, de tantos prazeres que nos batem à porta a todo momento. Eu já disse isso em diversos conteúdos e não precisa pensar muito para você observar que é tão difícil colocar um comportamento a médio e longo prazo com resultados que você pode até alcançar no futuro em troca de você abrir mão de um prazer no momento presente. Ser constante é muito importante, mas por que eu não consigo colocar isso em prática? Sendo que eu coloquei todas as outras possibilidades e me cerquei de conteúdos científicos e de profissionais que podem sim me direcionar para essa constância. Um ponto central que atrapalha nós sermos constantes é a busca da perfeição. Tá fazendo sentido esse vídeo para você? Então curte, se inscreve no canal e ative o sininho, porque semanalmente nós temos conteúdo com base científica para te promover conhecimento, saúde e também rendimento. Essa busca de perfeição, ela é totalmente contrária à busca da constância, porque esse grau de perfeccionismo que as pessoas colocam nas suas atividades fazem com que elas tirem conclusões totalmente equivocadas, por exemplo, quando estão dentro de um grupo. Quando nós participamos de um grupo, que é sim um dos pontos centrais para que a gente consiga colocar hábitos novos, ao perceber que outras pessoas também colocam e já estão na nossa frente, o perfeccionista às vezes se sente uma pessoa inferior dentro desses grupos. Eles não respeitam que aquela pessoa que faz com tamanha habilidade aquilo que você procura fazer e tem dificuldade nesse momento, ela já passou por esse processo. E então, ela, ao entrar no grupo, se sente já inferior e tenta antecipar esse processo. Logo, não abrindo precedentes para essa constância e, pelo contrário, alimentando esse perfeccionismo com altos graus de exigências e, consequentemente, colocando-se para baixo, se afastando, até deprimindo dentro de um processo que poderia dar certo. Alguns estudos colocam que essas pessoas não fazem isso por mal,
O perfeccionista, por vezes, foi aquela criança que precisava tirar a melhor nota da sala para que ela pudesse ter um pouco de atenção dos seus cuidadores. O perfeccionista, talvez, é aquela pessoa que, quando errou dentro de um processo de aprendizagem, foi muito punida. E talvez, se você foi essa pessoa, essa criança, você precisa racionalizar e trazer para esse presente momento que você não vai alcançar o final daquilo que você tanto sonha e almeja se você continuar exigindo de você aquilo que os seus cuidadores e pessoas que poderiam ou não, intencionalmente ou não, acabaram colocando como uma programação mental. Ou você é perfeccionista, ou você faz tudo perfeito, ou nada está bom. Por isso que ser constante é sim aceitar que, de certa forma, você vai fazer coisas totalmente erradas no início. O nosso sistema cerebral, ele vai abrindo precedentes para novos conhecimentos, e esses novos conhecimentos, eles acontecem de uma maneira em que você, no começo, faz de uma maneira equivocada. Você não tem aquele mesmo recurso. Para pensar nos primeiros dias seus naquele esporte específico. Lembra o quanto você ainda não tinha o recurso da habilidade? Você não conseguia colocar em prática aquele movimento. E isso pode te trazer uma sensação ruim no início. Mas é essa sensação ruim que você tem que aceitar para que você consiga ser constante. Porque se você tentar ser perfeito no início, a única coisa que esse perfeccionismo vai te levar é você sair desse objetivo. Por isso, entenda que, se você quer ser constante em algo, você precisa respeitar o processo de aprendizagem. E respeitar o processo de aprendizagem é se aceitar imperfeito naquela nova habilidade. É compreender que você vai errar, que você vai cair, que você vai ter que levantar. E não vai se sentir inferior a esse grupo ou a essas pessoas ao seu redor. O perfeccionismo, ele te afasta desse processo natural de conquistas de novas habilidades. Por isso que você está cansado de pensar em possibilidades, de estratégias, de investimentos para que você alcance novas habilidades ou até mesmo um objetivo específico. Ser perfeccionista é sim se afastar de uma vida com excelência, ao contrário do que parece, e te aproximar muito mais de um processo de adoecimento e isolamento social. Até o próximo vídeo.